Audiobook Chaves da Consciência. A reconexão com o mundo interno. Esclarecimentos. Esse livro é uma canalização. Tudo o que é abordado nas mensagens nos foi mostrado pelos mentores do grupo Aurora a partir de inúmeras viagens realizadas em projeção, neste e em outros universos, em dimensões e realidades muito além da compreensão humana. Então, as mensagens não foram recebidas, e sim acessadas. Podemos dizer que foi uma verdadeira vivência proporcionada pelo deslocamento a instâncias relacionadas às informações que estávamos trabalhando a cada momento. Considerando o nível das informações, de frequências bastante elevadas, todo o processo exigiu muita energia e concentração do grupo, não sendo algo fácil, pois foram meses sustentando esse estado frequencial para realizarmos todos os acessos. E mesmo durante as meditações, o desgaste era sempre um desafio. Mesmo assim, procuramos ser o mais fiel possível ao que nos foi mostrado, sempre com uma visão livre de crenças, compartilhando com todos um conteúdo sem muitas interferências, para que o próprio leitor possa ativar suas chaves internas. Transição, caminhos, ciclos, ondas, cores, sons, sentidos, manifestação. Transição, transmutação de estados de consciência, é o processo. Caminhos, são vários, são as escolhas. Ciclos, intervalos da criação, renascimento e morte, são infinitos. Ondas, são energias, carregam a informação. Cores, sons, sentidos, são pontos de vista, verdades parciais, partes da percepção. Manifestação, pluralidade de formas, possibilidade da experiência. Parte 1. Manifestação. Capítulo 1. A clarificação no processo evolutivo. Todos os seres, individualmente, encontram-se em momentos distintos da sua jornada, mas sempre nessa equação da limpeza e da clarificação. O homem não existe, e a mente é apenas um refúgio, é um local para onde se vai na busca de um sentimento e de um sentido para a existência. Este lugar é particular e único para cada ser, mas ele também é uma ilusão. Quando há a integração do ser aqui encarnado com a sua verdadeira essência superior, dissolve-se a matéria, o corpo não existe, tampouco a mente. Este não é um fim da existência humana conhecida, mas sim um ponto inicial do caminho da evolução. O que é a evolução? A evolução é cura, e a cura é limpeza. O próprio ser é quem faz o polimento na sua estrutura bruta e material, transmutando para uma forma translúcida e deixando aflorar a sua consciência superior. Esse processo não implica necessariamente em uma viagem para outros mundos, mas sim uma sutilização da densidade, a qual o homem está atrelado, enraizado pelas crenças. Mas quando ele se entrega a esta sabedoria maior, sente o conhecimento, ele não apenas realiza um processo de depuração mental, mas sim uma compreensão universal, levando à dissolução do que é material e ilusório, restando a este ser a sua consciência polida pelo trabalho árduo da limpeza de seus corpos. Essa limpeza deve ser tão profunda que inevitavelmente levará à dor. A dor na própria alma
é a dor da consciência se revelando e se transmutando para um estado mais fluido. E aí ocorre a mudança da densidade. Não é um deslocamento físico, como se poderia imaginar, mas é um despertar da consciência que já habita o próprio ser desde o nascimento. O que é eterno prevalece no final deste processo. O que é efêmero se esvai como sonhos que se dissolvem. Então, o ser não sonha, pois ele já vive esse estado pleno em total religação com a fonte. Como quer que se denomine, a princípio e a priori não estamos no plano das concepções, pois as concepções e percepções derivam da criação mental. A catalogação, a divisão, o enquadramento das coisas é um processo de prisão, é uma solidificação da verdadeira essência cósmica. Num primeiro momento, para que se possa compreender e entender as coisas, mas, num segundo momento, essa fluidez, essa vibração mais etérea se torna plausível, compreensível e experienciável. Sim, a materialidade é uma necessidade do sistema evolutivo, pois tudo o que é denso é atraído gravitacionalmente para um ponto de densidade maior. É usando a radiação cósmica da luz da fonte que se consegue transmutar a gravidade e os gravitons em uma substância mais fluida, que seria a radiação. Assim, é o processo que ocorre no Sol quando ele irradia a luz. Nada mais fez do que um processo de purificação das energias densas do sistema solar, que ele atrai através da sua imensa força gravitacional e expele por meio da radiação transmutada, transformando algo denso em prana, em energia vital ou em energia escalar, que possa ser absorvida por todos aqueles que se encontram nesse sistema solar. Sim, ele é o Rei, ele é o Deus, ele é o tudo dentro da limitação sistêmica, mas ele não é o absoluto e também não o compreende. Apesar de estar em um nível mais elevado em termos de frequência, ele se encontra na mesma faixa de materialidade que o homem hoje ocupa quando está encarnado, ou mesmo após o desencarne nos umbrais, nas cidades de luz que, na verdade, estão nessa faixa umbralina, ainda em uma densidade que não comporta a percepção do absoluto. Se tentar catalogar o Criador é um exercício inútil e vão, pois o imaterial não pode ser reduzido a uma fração de sua potência. Quando se diz que este é um planeta de regeneração, há uma certa verdade nisso, mas é só uma parte da verdade, não é a verdade absoluta, é uma verdade parcial. E o homem já pode compreender isso, mas muitas coisas o impedem, inclusive o medo e o apego a uma existência efêmera e transitória. Uma existência na fisicalidade está limitada pelo tempo, mas a compreensão deve se dar da seguinte forma: o tempo é o próprio Criador. Se ele é o próprio tempo, como poderei compreender essa infinitude estando situado num ponto denso e material de concretude? Quando o ser desce para essas esferas materiais, ocorre a densificação dos corpos, e isso acontece em camadas. A camada mais baixa contém as impurezas, como diriam os mestres, sois luz e escuridão, coexistindo simultaneamente nessa fração temporal perceptível pelos sentidos do corpo físico e da mente. O salto se dá quando se tem essa compreensão de que o etéreo também pode ser materializado e plasmado numa forma mais sutil, menos densa. Há uma sustentação da vida em vários planos e densidades. É isso que precisa ser assimilado. A consciência deve ficar livre, e o ensinamento é liberdade de consciência, o que se colocaria aqui como liberdade de expressão.
É assim que funciona. A liberdade de consciência questiona todas as densidades, camadas, e mesmo quando arrebatados para densidades menores, é preciso o exercício do questionamento, análise crítica e a síntese. Não devemos pensar que ao sair do corpo, os seres se tornam automaticamente iluminados. Não é assim. Primeiro, há a necessidade de passar por esse processo de limpeza, purificação e clarificação dos medos, dos apegos, das crenças, dos preconceitos. O universo está estabelecido como uma malha interconectada e interligada, onde todos os pontos se comunicam. E não há, nessa estrutura, o que se compreende como dualidade. É uma estrutura que representa a unicidade, não no aspecto da religiosidade, mas no aspecto da harmonia, do equilíbrio e da simetria entre os opostos. Uma verdadeira coexistência refletida e experienciada quando se tem a consciência do verdadeiro significado da palavra respeito. Todos os seres individualmente encontram-se em momentos distintos da sua jornada, mas sempre nessa equação da limpeza e da clarificação. Uns possuem mais clareza, outros possuem menos. Há aqueles que não possuem clareza alguma, como o diamante bruto, porém, todos são diamantes em estados diferentes, e a lapidação é feita pelo próprio ser, não é uma interferência divina. Ascensão individual e coletiva. O que ocorre de densidades menos densas para com esta densidade maior é um sistema de apoio, mas o processo cabe a cada ser. É individual, a princípio, então ele se reconecta com a sua essência superior e percebe que há um entrelaçamento com todos os seres que coabitam este planeta, de todos os reinos e camadas. Então, depois de sua chamada ascensão individual, ele pode, enfim, absorver matérias densas e transmutá-las em radiação luminosa, com o intuito de compartilhar a clarificação que ele teve individualmente com os demais seres. A primeira fase é uma ascensão individual, seguida de uma tomada de consciência e um favorecimento da evolução coletiva. Quando o ser se limpa, se clarifica, ele muda. Seu estado vibracional se altera, e isso sendo alterado, sua reverberação também se altera e passa a afetar tudo à sua volta. É deste processo individual que se passa para o processo coletivo. Não adianta fazer o oposto. O salva-vidas não dá a sua vida pelo outro que está se afogando. Ele primeiro garante a sua própria sobrevivência no mar revolto e presta um apoio àquele que necessita. Então, quando ele se estabelece na sua consciência individual, pode ajudar os outros a não se afogarem nesse mar de ilusões. Ele tem a clareza e a compreensão de sua estabilidade. Ele entra em harmonia, equilíbrio e simetria e reverbera esse estado para aquele que está se afogando. Sinta-se apoiado. Mas observamos que ele não faz o trabalho para o outro. Primeiro, ele trabalha para si mesmo. E o outro acaba recebendo esses influxos energéticos de uma consciência maior e estabelecida e se sente apoiado, vislumbrando a possibilidade de ser salvo. Entretanto, é ele mesmo que está se salvando quando se põe calmo no mar turbulento. O que deve ser questionado é: até que ponto o ser precisa caminhar sozinho para, então, encontrar esse estado de consciência clarificada? Até o ponto em que o que prevalece não é a informação, mas a externalização em forma de conhecimento e sabedoria extraída da essência prática, combinada com o autoconhecimento. Para isso, existem os filtros. O que o homem precisa saber
é acionar essas chaves internas para que possa filtrar aquilo que lhe serve do que não lhe serve mais. Todo conhecimento é válido, todo conhecimento é uma ampliação da consciência, mas, depois de buscar o conhecimento em livros, estudos, cursos, vivências, experiências, sempre haverá um momento em que deve ser feita uma reflexão interna e individual de clarificação para que ali, como se diz, haja a separação do joio e do trigo. É o homem que faz a separação. É sua consciência superior que o apoia nesse processo. Não é uma divindade, não é um ser elevado, iluminado que traz essa clarificação. Ela vem de dentro, do interior, do inconsciente. Devemos mergulhar fundo nesse oceano que somos e levar a clarificação a todos os cantos. Onde a luz, e a luz é conhecimento, a ignorância é dissolvida, mas não é uma dissolução no termo de extermínio ou de fim. Não se dá fim a nada, tudo no universo se transforma. Aquele sentimento denso que o ser possui em seu interior é transmutado, pois ele é uma energia que coexiste com a luz em seu interior. Então, vós sois luz e escuridão. Mas isso não representaria a dualidade? Não. Para sair da dualidade, o ser deve ter em mente, ter na sua consciência estabelecida que tudo é energia, tanto a matéria escura como a luz são energias. Como se faz essa compreensão e se atinge esse ponto de conhecimento? É simples, o ser deve estabelecer que não combaterá o mal em si, o mal que existe nele, pois se ele fizer isso, matará parte de si mesmo. Ele tem que estabelecer na consciência que ele transmutará. Transmutar é dar uma nova roupagem àquela energia densa e escura para que ela continue com ele, fazendo parte dele, coexistindo, como muito bem está representado no símbolo do Yin e Yang. Essa luz e essa escuridão se imiscuem e se conectam, interagem entre si, e ora a luz transmuta a escuridão, ora a escuridão domina a luz. Por isso, os mestres dizem repetidas vezes que é uma luta interna. Não há um ponto absoluto em que o ser se mostra totalmente iluminado neste plano. Ele sempre trabalhará este conflito. Assim, trabalhamos com a cura, não no sentido superficial da palavra, mas mais no sentido de clarificação da alma. A alma, ou o espírito, a essência, está obscurecida pelo ego. Porém, não se mata o ego, pois ele é uma ferramenta e precisamos ter o domínio dessa ferramenta, mesmo que isso pareça repetitivo, contudo, é uma palavra-chave. A questão se trata de clarificação. Movimento circular. Clarificação é jogar luz sobre o problema, e a luz é o conhecimento projetado pela mente nesse estado da matéria. Mas, em outros níveis, é mais que isso. Ela é um plasma que se estende e abarca o que está à sua volta para que ela possa compreender e absorver o ensinamento que aquilo está lhe trazendo e a forma como isso ressoa nos corpos, nos seres, no meio ambiente, em tudo que existe. É uma forma circular, por isso devemos trabalhar com a energia circular, porque ela expressa o sentido mais puro de movimento. Nada no universo é estático. Estamos sobre um planeta em constante movimento, o movimento em torno do Sol e, ao mesmo tempo, um deslocamento no universo. Vamos observar este modelo e ver que é assim que devemos agir, num movimento circular em volta do nosso próprio Sol, que é nossa consciência estabelecida no cardíaco. É nosso próprio Sol, o Sol interno. Devemos orbitar este Sol e, ao mesmo tempo, nos deslocar no espaço, num movimento circular, elíptico e contínuo.
Esse processo de clarificação resulta numa diminuição da densidade corpórea. Para que o ser possa fugir da lei da gravidade, ocorre o desprendimento da consciência. Ela abandona o corpo, que é um abrigo temporário, abandona a mente, que é um refúgio, e se ancora em densidades menores. À medida que nossa frequência aumenta, o estado vibracional também. O que seria uma iluminação completa nesse plano da matéria? Seria a própria combustão do corpo físico. A transmutação dessa matéria de carne e ossos para o estado menos denso é uma verdadeira combustão, que nada mais é do que a clarificação da mente sendo sobreposta pela consciência superior. Assim, como cabe ao ser domar o ego, a sua consciência superior faz o trabalho de domar a mente e o corpo. A leitura, a busca do conhecimento é importante nesse processo, mas sempre deve vir acompanhada de um trabalho de reflexão. Todo conhecimento é válido, mas ele precisa passar por um processo de clarificação, que nada mais é do que interiorização dessas energias e a separação do que nos serve e daquilo que não nos serve mais. Quando nos vemos apegados a certos conhecimentos como absolutos, o que acontece tanto na religião como na ciência, surgem os dogmas, verdadeiras correntes, uma prisão para a consciência superior. A grande questão é: podemos atingir esse estado de consciência? Sim, mas teremos a vontade e determinação de sustentá-lo? Este é o outro lado, porque há sempre antes de toda montanha um vale. Esse mundo dos opostos e da dualidade existe para isso, para se ver que só se chegará ao cume da montanha depois de atravessar o vale. Mas quando se chega ao cume e se olha além do horizonte, a consciência desperta para o entendimento de que os mesmos minerais que estão no topo da montanha também estão no vale, percebendo-se nesse processo o verdadeiro significado da unicidade. Somos como a água. A água não pode ficar estática, ela precisa ser fluida e estar sempre em movimento. Então, com os raios do sol, evapora, vai para um outro estado, se eleva e se condensa em nuvens e se precipita novamente como água. Assim são os pensamentos do homem. Nossa mente está em constante movimento, procurando o sentido para a existência. Porque ela se defronta com um conhecimento novo, esse pensamento evapora, se eleva, se condensa e se precipita. Então, aquilo que estamos recebendo de volta, como as gotas da chuva, nada mais são do que nossos próprios pensamentos retornando para nós. Aquilo que o homem não compreende se torna o seu maior inimigo. Isso é para dizer que somente com os pensamentos não há a possibilidade de uma clarificação. O cérebro e a mente são instrumentos necessários para o processamento, mas o conhecimento está além disso. Então, quando absorvemos o conhecimento novo, em vez de evaporá-lo com nossos pensamentos, devemos projetá-lo para nossa consciência superior para que ele se sedimente.